Está aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para a verificação de quórum. Cadê a cópia da... a pauta da... Eu vou chamar o secretário Daniel, que eu vou ao tribunal, tem um julgamento agora, eu vou só dar uma chegada e voltar. Deputado Benedito Tavares, presente. Deputado Cafu, ausente. Deputado Zé Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Mabirineuza, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauê, presente. Deputado José Admar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Adlon Aires, ausente. Deputado Pinel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Vazinho Terruri, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Presente. Deputado Jair Magela, presente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. A presidência informa que, conforme acordo de lideranças, a sessão ordinária de hoje será encerrada para transformação em sessão extraordinária para discussão e votação da pauta já deliberada. A presidência informa que antes nós vamos ter que votar todos os vetos que estão na pauta. A presidência, então, antes de encerrar a sessão ordinária, colocará em votação os vetos. Estamos... Não vai ter, não. Consulto... Por que você quer falar? A presidência encerra a sessão ordinária e convoca a sessão extraordinária, incluindo na pauta os vetos... Senhor presidente, questão de ordem. Os vetos que bloqueiam a pauta. Que senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. E inclui como primeiros itens da ordem do dia. Como os primeiros itens da ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Daniel Marques. Eu quero saber, baseado em que, dentro do regimento, que Vossa Excelência cancela a sessão ordinária. Porque você pode convocar a extraordinária imediatamente após a ordinária. Nós estamos com a pauta obstruída. Tem mais de 50 projetos de lei parados. Nós somos favoráveis a que a mesa continue fazendo essa sessão extraordinária, mas não vejo razão nenhuma para que seja cancelada a sessão ordinária sem a consulta aos líderes ou ao plenário. A presidência informa a Vossa Excelência que a liderança do partido de Vossa Excelência deve ter lhe informado que isso foi um acordo de líder. Está encerrada a presente sessão. Presidente. Preciso falar contigo. O Valdomiro não está aí não, né? Está aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o deputado
Edmar Pirineu, secretaria os trabalhos da sessão e faça a chamada do item número 1 da ordem do dia. Não, é você. E não era esse nem o serviço dele. Deu oportunidade dele ser retratado, ele não se retratou. Pau nele. O cara vem aqui por vingança pessoal. Depois, eu digo que foi uma coisa. Item número 1. Ampliação do veto total ao projeto de lei número 125 de 1995, que cria o Conselho de Consumidores em todas as empresas prestadoras de serviços públicos do Complexo Administrativo do Distrito Federal. Autor, deputado Tadeu Filipelli. A presidência informa que o relatório da Comissão de Constituição e Justiça já foi proferido. Em votação, os deputados que votarem pela manutenção do veto devem colocar na sobrecarta a cédula sim. Os que votarem pela rejeição do veto devem colocar na sobrecarta a cédula não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados para voto. Deputado Benício Tavares. É esse mesmo. Não. É. Não. Tadeu. Ele tá... Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda. Com o veto, com o projeto de lei constitucional. Que ele vai ser constitucional. É veto. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Daniel Marques. Deputado Filipelli. Ausente. Eu tô achando que Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Quem? Deputado Jorge Cauí presente. Deputado Cláudio Monteiro. Vai, se eu for rapidinho, você não vai colocar, você não vai aceitar? Não, você quer... Deputado José Edmar. Moço, eu podia apoiar nesse veto meu aqui, deixa na área que menciona a produção, unidade integrada de saúde. Se o pessoal pediu, fiz o projetinho, condiz. Eu apresentei emendas. Isso foi de acordo com a... Tá certo? Isso foi feito de acordo, as emendas que apresentaram, foi acatada. Tá certo? E autorizativo.
Deputada Lúcia Carvalho. Deputado Luiz Estevam. Deputada Maninha. Luiz. Tá bom. Eu te ajudo no meu também. Deputada Maninha presente. Deputado Manelzinho. Deputado Filipelli. Presente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima. Ausente. Votando deputado Filipelli. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Marcos Arruda. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Votando. Deputado Miqueias Paz. Votando. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima votando. Deputado Renato Rainha. Ô, deputado, bom dia, né? Bom dia, meu amigo. Depois que começar a sobre uma filiação do partido. Tá. Deputado Wasni Derrore. Deputado Wasni Derrore votando. Deputado Xavier. Não. Deputado Zé Ramalho votando. Vou chamar de novo, mas depois chama você, tá? Calma. Bom dia, como é que vai você? Deputado Geraldo Magela. Tudo bem. Deputado Edmar Pirineus. Deputado César Lacerda. Deputado Xavier. Deputado Cafu ausente. João de Deus ausente. Manelzinho ausente. Marcos Arruda ausente.
Penel Pacheco, ausente. Tá certo. Bolinho, vamos ver se tá certo isso aqui, Bolinho. 1, 2, 3, 4, Votaram 19 parlamentares. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Votaram 19, tem 19 sobre carta, ô presidente. Encontradas 19 sobre cartas. Contei, Paulinho. Não? Você leu? Você viu? É interessante. E, inclusive, ele podia ter mandado uma coisa alterando a lei, para mim seria ideal. O veto do senhor governador foi mantido, tendo recebido 8 votos sim e 11 não. Solicito ao senhor secretário faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Item número 2, apreciação do veto total do projeto de lei 144 de 1995, que exclui a região administrativa de Candangolândia da área da concepção urbanística de Brasília e da outra providência. Autor, deputado Odilon Aires. Quem é o relator? Relator, Renato Rainha. Solicito que o deputado Renato Rainha apresente relatório e voto pela Comissão de Constituição e Justiça. Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total aposto ao projeto de lei número 144 de 1995, que exclui a região administrativa de Candangolândia da área da concepção urbanística de Brasília e da outras providências. Com a mensagem número 47 de 96, GAG, de 4 de abril de 1996, o governador do Distrito Federal comunica à presidência desta Casa os motivos do veto total aposto ao projeto de lei em epígrafe nos termos do parágrafo 1º do artigo 74 da Lei Orgânica do DF. A proposição em exame, de autoria do ilustre deputado Odilon Aires, exclui a região administrativa de Candangolândia, RA 19, da área da preservação da concepção urbanística de Brasília, conforme dispôs o decreto 10.829 de 87. Obrigado, Daniel. Pelo projeto, as áreas verdes adjacentes aos lotes residenciais daquela região poderão ser cercados com grades. O projeto de lei recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça,
da Comissão de Assuntos Sociais, que ofereceu 3 emendas, uma supressiva e 2 modificativas, e da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. As emendas da CAS tratavam do seguinte: emenda modificativa número 1, que modificava a emenda do projeto de lei, passando a autorizar a instalação de grades nas áreas verdes adjacentes aos lotes residenciais da região administrativa da Candangolândia e não excluir a região da Concepção Urbanística de Brasília. Emenda supressiva número 2, que suprime o artigo 1, que exclui a Candangolândia da área de preservação da Concepção Urbanística de Brasília. Emenda modificativa número 3, que dava nova redação ao artigo 2º, autorizando a instalação de grades e determinando o prazo de 90 dias para que o Poder Executivo regulamentasse a autorização. As emendas da Comissão de Assuntos Sociais foram acatadas tanto pela CCJ como pela COF. Na votação em plenário foi requerido destaque para as emendas da CAS, que foram rejeitadas, com exceção da emenda modificativa número 3. Em sua exposição, o governador assegura que a proposição contém disposições flagrantemente inconstitucionais. No entendimento do chefe do Poder Executivo, o artigo 216 da Constituição Federal e os artigos 246, 247, parágrafos 1º e 4º, 312, inciso 6 e 314, parágrafo único, inciso 6 da Lei Orgânica, asseguram que cabe ao poder público a proteção, manutenção e preservação do patrimônio paisagístico, histórico, urbanístico, arquitetônico, artístico e cultural, especialmente do conjunto urbanístico de Brasília, principalmente considerando-se Brasília como capital federal e patrimônio cultural da humanidade. Na opinião de Sua Excelência, fica evidente que o projeto de lei 144 de 95, abre aspas, não encontra proteção entre os princípios estabelecidos na nossa Carta Magna, menos ainda com os da Carta Política Distrital, no que diz respeito à proteção e preservação do patrimônio histórico e cultural, feche aspas, como é o caso da região administrativa de Candangolândia. Pondera o governador do Distrito Federal que a exclusão pretendida não pode ser levada a efeito sem que a população se manifeste em uma ampla discussão que envolva a própria Câmara Legislativa, o Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural e o IPDF, entre outros. Finaliza o chefe do Poder Executivo afirmando que a exclusão pleiteada pelo projeto é no mínimo temerária, ao atingir, aspas, o orgulho de uma população enquanto patrimônio cultural da humanidade, feche aspas. Em nosso juízo, são estas as informações que reputamos necessárias à apreciação da matéria no âmbito desta Casa Legislativa. Senhor presidente, esse é o relatório no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Eu peço desculpa se atrapalhei a conversa de algum deputado. Em discussão, com a palavra o deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, moradores de Itaguatinga aqui presentes, eu quero cumprimentar a todos pela mobilização para a aprovação do projeto. Senhor presidente, o senhor governador, como é de rotina, vetou um projeto da nossa autoria, que é o projeto que está hoje em pauta, que diz respeito à região administrativa de Candangolândia. Mas pela sua competência, do seu secretariado, da sua assessoria, infelizmente o senhor governador colocou motivos de veto. Eu vou ler. Não obstante, os nobres propósitos apresentados a objetivar a criação do programa de responsabilidade solidária para a segurança no trânsito do Distrito Federal, projeto de lei, ora, vetado, contém disposições flagrantemente inconstitucional. A assessoria do senhor governador veta um projeto da minha autoria e coloca a justificativa do veto de um outro projeto de tramitação nesta casa, ou que tenha sido votado, que não é sequer do meu conhecimento. Portanto, senhor presidente, o veto hoje imposto à nossa bancada do PMDB, imposto aos meus projetos, eu considero de cunho pessoal, de tamanha irresponsabilidade, um governador vetar um projeto e colocar um outro projeto como justificativa.
demonstra que o Palácio do Buriti hoje é a sede da incompetência e da irresponsabilidade aqui em Brasília. Portanto, senhor presidente, eu lamento um veto ser tido pelo governador sem sequer o carinho de olhar se está vetando esse projeto. Então, hoje, bem da verdade, nós não estamos discutindo aqui o veto do meu projeto, e sim um veto de um outro projeto que eu passaria às mãos da deputada Lúcia Carvalho para prestar mais atenção com relação aos vetos. Muito obrigado. Permanece em discussão. Não havendo mais quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pelo sim pela aprovação ao veto do senhor governador devem colocar na sobrecarta, no envelope, a cédula sim. Os que votarem pela rejeição devem colocar a cédula não. Solicito que o deputado Edmar Pirineus. Cadê o Pirineus? Você devia ir lá hoje, rapaz. Ué, mas eu não posso. Mas eu gostaria disso, só que eu não posso. Eu vou sentar aí, mas... Pois é, eu achei que era o Pirineus que ia me representando. Eu posso representar, mas eu acho o seguinte, se tiver um grupo maior, é melhor. Chega lá com medo. Solicito que o deputado Peniel Pacheco secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para voto. Deputado Benício Tavares. É o veto do que esse aqui? Deputado Cafu. Cadê o Benício? Deputado Benício Tavares. Já. Deputado Cafu. Deputado César Lacerda. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Benício presente, deputado Cafu presente, deputado César Lacerda presente, deputado Cláudio Monteiro ausente, deputado Daniel Marques presente, deputado Pirineus ausente, deputado Filipelli presente, deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar, presente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputada Maninha. Presente.
Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, presente. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputado Miqueias Paz, presente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Vazinho de Roure. Ausente. Deputado Xavier, presente. Deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Já votou? Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Magela, 21 sobrecarga.
Parece que sim, mas no tempo que eu estava aí, não sei o que aconteceu. O voto do senhor governador, o veto do senhor governador foi rejeitado, tendo recebido 7 votos sim, 14 votos não. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 3 da ordem do dia. Item número 3. Apreciação do veto total ao projeto de lei 385 de 95, que acrescenta o parágrafo 1º ao artigo 16 da lei 657 de 25 de janeiro de 94, transformando-se o atual parágrafo único em parágrafo 2º. Autor, deputado Luiz Estevão. Relator, deputado Benício Tavares. Solicito que o deputado Benício Tavares apresente relatório e voto. Não, voto não. Desculpe, só relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 385 de 95, que acrescenta o parágrafo 1º ao artigo 16 da lei de número 657 de 25 de janeiro de 1994, transformando-se o atual parágrafo único em parágrafo 2º. Por intermédio da mensagem número 45 de 96, de 4 de abril último, o governador do Distrito Federal informa que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 74 da Lei Orgânica, decidiu opor veto total ao projeto de lei número 385 de 95. A proposição vetada, de autoria do nobre deputado Luiz Estevão, destina-se a acrescentar parágrafo ao artigo 16 da Lei de número 657 de 94, determinando que a intimação ao devedor da Fazenda Pública só seja feita por edital, após comprovada a ineficiência da intimação pelos meios previstos nos incisos 1 a 3 do artigo modificado. A Lei de número 657 de 94 dispõe sobre o processo administrativo fiscal contencioso e voluntário, altera a denominação da Junta de Recursos Fiscais do Distrito Federal e dá outras providências. Ao propor a alteração, o autor da iniciativa alega que o texto original prejudica os pequenos e médios empresários, visto ser o Diário Oficial do Distrito Federal um veículo de circulação restrita, ao qual aqueles empresários não têm acesso com facilidade. Ademais, diz o autor, a intimação por edital é instrumento a ser utilizado pela administração quando o devedor se encontra em lugar incerto e não sabido, o que não é o caso da grande maioria dos sujeitos passivos das obrigações tributárias referentes a tributos da competência do Distrito Federal, que aqui estão estabelecidos aos residentes. Obrigado. A proposição foi aprovada por esta Casa com 2 emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça para o aperfeiçoamento dos aspectos de técnica legislativa. Esclarecendo os motivos do veto, o governador assinala que a proposição encontra-se eivada de inconstitucionalidade e manifesta a falta de interesse público, servindo subjetivamente à defesa de interesses corporativos, na medida em que serve para impedir que sejam expostos à opinião pública grupos de pessoas, quanto mais mentes sonegadores. Fecha aspas. Reporta-se o chefe do Executivo Local sobre o interesse público associado à discussão da matéria, assinala que o procedimento proposto geraria altíssimo custo para a Fazenda Pública, a obrigá-la a enviar correspondência a todos os devedores e realizar controles sobre o recebimento delas. Os recursos financeiros que seriam despendidos
a necessidade de contratação de mão de obra especializada para efetuar os controles decorrentes e o aumento substancial nos prazos para recebimento dos impostos devidos são fatores que desaconselham, segundo o governador, a aprovação do projeto e justificam a sua decisão de opor veto total. Essas as informações que julgamos necessárias para a apreciação da matéria por esta Casa. Obrigado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Solicito que o deputado Edmar Pirineus secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para voto. Os deputados que votarem pela manutenção do veto do governador devem colocar a cédula sim na sobrecarta. Os que votarem pela rejeição devem colocar a cédula não. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Cafu. Presente. Solicito que o deputado Benício seja o próprio a pegar a cédula e solicito que o deputado Daniel Marques não impeça o sigilo do voto. Vamos ter que trocar aquela porta ali. Ali está servindo duas. Aqui, ó, Benício, aqui, ó. É bom. Chama a segurança. Eu falei que eu vou botar lá. Fica lá. Deputado Cafu, votando. Deputado César Lacerda, presente, votando. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, votando. Tudo bem. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, votando. Deputado César votou. Deputado Filipelli, votando. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, votando. Isso. É do Luiz. Deputado Zé Edmar. Deputado Zé Edmar, presente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputada Maninha. Deputado Manelzinho. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, presente, votando. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, presente, votando. Nada não. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, votando. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, votando. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Cláudio Monteiro, votando. Deputado Peniel Pacheco,
Deputado Pinel Pacheco votando. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha votando. Ué, não tem problema. Deputado Asni Derrore. Deputado Asni Derrore. Ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier votando. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho votando. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela votando. Deputado Dimar Pirineus. Deputado Dimar Pirineus votando. Vinte votantes, Magela. Magela, 20 votantes, 25. Por quê? Votaram 20 parlamentares.
O veto do senhor governador foi rejeitado, tendo recebido 9 votos favoráveis. 9 não. 4 votos favoráveis, 15 votos não e 1 abstenção. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do 4º item da ordem do dia. Você lê e sai. Pede Peniel. Item número 4. Apreciação do veto total ao projeto de lei 633 de 1995, que destina a área que menciona para a construção de unidade integrada de saúde de Taguatinga Norte e da outras providências. Autor, deputado Edmar Pirineus. Relator, deputado Cláudio Monteiro. Solicito que o deputado Cláudio Monteiro apresente relatório e vote pela comissão de relatório apenas pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total aposto ao projeto de lei número 633/95, que destina a área em Taguatinga para a construção de uma unidade pública de saúde. Através da mensagem número 046/96, o governador do Distrito Federal comunica à presidência dessa casa o motivo de veto total aposto ao projeto de lei em EPIC, nos termos do parágrafo 1º do artigo 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A proposição em estudo, de autoria do nobre deputado Edmar Pirineus, versa sobre a destinação de área em Taguatinga para a construção de unidade pública de saúde. A presente proposição foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça com 3 emendas, sendo aprovadas as demais comissões sem restrições. Em sua exposição de motivos, o chefe do Poder Executivo assevera que a proposição é contrária ao interesse público. Informa o senhor governador que o IPDF tem dado encaminhamento à elaboração do plano diretor local de Taguatinga em cumprimento ao disposto no artigo 321 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, o plano diretor local, em conformidade com o PDOT, é a esfera competente para o estabelecimento das diretrizes e normas urbanísticas do Distrito Federal. Desta forma, como o IPDF vem realizando o trabalho exigido pela Lei Orgânica do Distrito Federal, elaborando o PDL daquela região, daquela regional, seria contrário ao interesse público a alteração pretendida, pois que culminaria em gastos do dinheiro público. Desta forma, a Secretaria de Saúde, tendo o mesmo posicionamento, é contrária à criação da unidade de saúde no local proposto pelo presente projeto de lei, pois as atuais unidades já atendem a demanda de Taguatinga. Informa ainda o senhor governador que no processo de discussão e aprovação do orçamento participativo, a comunidade daquela cidade não priorizou para 1996 a edificação de uma nova unidade de saúde. Assim sendo, são as informações que reputamos necessárias no âmbito desta Casa Legislativa. Sala das Comissões, deputado Cláudio Monteiro. Em discussão, com a palavra o deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, eu venho à tribuna, em primeiro lugar, para desejar boas-vindas ao pessoal de Taguatinga que está aqui hoje e dizer, principalmente, Taguatinga Norte. É um projeto que não nasceu da minha ideia, nasceu de vocês, e eu venho aqui à tribuna pedir aos deputados a compreensão e votar naquilo que a população pediu, votar para a derrubada do veto. Parabéns para vocês, com certeza, eu tenho certeza que nós vamos conseguir a nossa vitória. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Marco Lima. Senhor presidente, nobres deputados, companheiros das galerias, não vou me alongar, eu quero apenas aqui de público justificar o meu voto, que vai ser contra o veto do governador, apoiando a iniciativa do deputado Edmar Pirineus, que acho que não é apenas uma iniciativa dele, mas uma iniciativa de toda a comunidade de Taguatinga Norte, que é a construção da unidade integrada de saúde. E esse projeto é apenas a destinação da área. Então, o meu voto, enquanto líder do PT, não sei como vai ser a posição da bancada, mas o meu voto vai ser contra o veto em apoio ao projeto.
A palavra, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quanto à votação desse projeto aqui na Câmara, eu vim a essa tribuna manifestar o meu apoio à comunidade que reivindicava a reserva daquele espaço para a instalação de um centro de saúde. E hoje eu não posso mudar a minha posição. Apesar do governo ter apresentado um veto a este projeto, eu entendo que a reserva da área é apenas uma iniciativa do Poder Legislativo para assegurar que aquela comunidade terá, mais cedo ou mais tarde, uma área para a implantação de um centro de saúde. E, portanto, o meu voto declarado é contra o veto do senhor governador, atendendo à reivindicação da comunidade naquela região. A palavra, deputado Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, nobre deputada, amigos de Taguatinga, como morador de Taguatinga, desde a infância, eu sei o quanto é importante a reserva da área lá no setor QNH para a construção de um centro de saúde. Por isso eu subo essa tribuna, independente de coloração político-partidária, para pedir aos companheiros aqui da Câmara que vote contra o veto do governador Cristóvão Buarque e a gente possa revitalizar o projeto do deputado Edmar Pirineus, de fundamental importância para a comunidade de Taguatinga. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado César Lacerda. Senhores deputados, senhor presidente, senhoras deputadas, voto contra o veto do governador, porque acho que, acima de tudo, a criação do posto de saúde, essa unidade integrada de saúde em Taguatinga Norte, vem beneficiar a uma comunidade que vem sofrendo por falta de apoio da Secretaria de Saúde. Hoje, esse veto do governador tem que ser derrubado, porque derrubando mostra a dignidade da Câmara Legislativa, no sentido de mostrar coesão e força junto com o povo. E também vou votar sim lá, com o Renato Rainha lá em Samambaia. Nós temos que voltar para Taguatinga, o que é de Taguatinga. Obrigado. Com a palavra, deputado Luiz Estevam. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus caros moradores de Taguatinga, da QNH aqui presentes, é muito fácil encontrar razões para derrubar o veto ao projeto do deputado Edmar Pirineus. Que destinação mais nobre pode ser dada a um espaço público do que reservá-lo para a construção de um centro de saúde? Principalmente numa cidade como a nossa, em que a maior queixa da população é quanto à precariedade do atendimento da saúde pública no Distrito Federal. Portanto, parabéns ao deputado Edmar Pirineus pelo projeto, parabéns aos deputados que se manifestaram aqui pela derrubada do veto, e é isso que nós vamos fazer, derrubar o veto e dar esse presente à cidade de Taguatinga. Muito obrigado. Com a palavra, deputado César Lacerda. Deputado Marcos Arruda. E esse aí não? Esse não. Deixa pra semana que vem. Por quê? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus amigos aí de Taguatinga que estão lutando pelos seus direitos. Senhor presidente, o governador do Distrito Federal definiu como metas do seu governo prioridades aonde? Na saúde, na educação e na segurança. Eu acho que houve um equívoco em relação a esse veto. A população reivindica a instalação de uma unidade integrada de saúde em Taguatinga Norte. E nós vamos aqui, eu não tenho dúvida, até por unanimidade, eu acredito, derrubar esse veto equivocado. Parabéns aos moradores de Taguatinga. Com a palavra, o deputado Odilon Aires. Depois do Odilon, você.
Senhor presidente, quero dizer que vou votar pelo veto, derrubada do veto. A bancada do PMDB vai votar e queria fazer um apelo aqui aos nossos pares. Vamos homenagear Taguatinga hoje em peso, pela saúde e pela moradia. Vamos votar todos. É um pedido que eu faço como um simples deputado, pedir aos nossos pares que votamos todos a favor da galeria e principalmente daquela grande metrópole que é Taguatinga. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado José Edmar. Deputado Zé Edmar está ausente. A palavra deputado Zé Edmar. Senhor presidente, não poderia deixar de manifestar nesse momento quando vejo um projeto do meu companheiro Edmar Pirineus, em que pese ser adversário, apresenta um projeto extremamente bom para Taguatinga, e eu digo especificamente para dois setores que de certo modo são um pouco apêndice da cidade, que é o QNG e a QNH. Dois setores que têm mais ou menos 60 mil habitantes e que de certo modo durante muitos anos ficou esquecido, porque fora do centro da cidade. Então sempre teve de certo modo abandonado de nossa cidade, da nossa administração geral. Acho que esse momento o deputado Edmar Pirineus chama aquela área a uma atenção maior do governo, é justo o projeto e equivocadamente o veto do senhor governador. Voto, portanto, contra o veto e a favor do meu adversário Edmar Pirineus. Com a palavra o deputado Jorge Cauim. Pirineus. Senhor presidente, senhor deputado, galerias aí presentes, eu subi para dizer que eu sou contra o veto do governador. Parabenizar o deputado Edmar Pirineus, a criação dessa área para Taguatinga. Devia criar mais áreas, não é só essa não, precisa criar mais áreas. A saúde é a coisa importante e a saúde de Brasília está num caos. Parabéns, Edmar Pirineus, parabéns ao povo de Taguatinga. Com a palavra o deputado Tadeu Filipeno. Senhor presidente, senhores deputados, pessoal amigo da galeria, ocupo esta tribuna para, em poucas palavras, novamente parabenizar o deputado Edmar Pirineus pela iniciativa. Quero declarar aqui meu voto. Votarei a favor da derrubada do veto. E tenho certeza que todos os deputados aqui presentes, mesmo os governistas, que já mostraram que na aprovação do projeto, 23 votos a favor, com certeza estarão com a derrubada desse veto. Um abraço. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Solicito que o deputado Peniel Pacheco secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para voto. Eu vou dar uma descida com você, vou botar o Zé Edmar aqui, vou dar uma descida para discutir com você. Cadê o seu pessoal? Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu, presente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Não, termina a sessão não. Vamos, Cafu.
Mas hoje tem um tio do cidadão lá, o André Esteves. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado José Edmar, presente. Você é fera. Deputado João de Deus, presente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Presente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado Marco Lima. Presente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Marcos Arruda. Presente. Deputado Miquel Paz. Presente. Deputado Odilon Aires. Presente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Vasni Derrori. Ausente. Deputado Xavier. Presente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Deputado Geraldo Magela. Presente.
Foram encontradas 22 sobrecargas. O veto do senhor governador foi rejeitado, tendo recebido 2 votos sim, 19 não e 1 abstenção. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, deputado Cafu. Senhor presidente, eu não desejaria assumir o que eu acho que nesse momento eu tenho que assumir e quero tornar de público nessa casa. Dias desse... Qual é a questão de ordem, deputado? A questão de ordem é o seguinte, eu estou solicitando à minha assessoria que entre com um pedido de ação criminal e um pedido de cassação de mandato por falta de decoro parlamentar em função do que foi dito em relação à minha pessoa, e eu quero que a palavra seja assentada em cima de verdades, dito no programa, Deputado, ontem do seu Silvio Linhares, ontem aqui, e louvo o Jornal de Brasília que pegou o que o deputado Manuel de Andrade disse à minha pessoa, e eu queria que ele pudesse comprovar isso. Ele disse assim: você é que deveria estar sendo investigado, cabra, deputado, safado. Eu vou retirar o som de Vossa Excelência porque eu não vou permitir que se entre Tudo bem, em discussões e em debate solicitando, agora. portanto, que essa matéria vá para os anais da casa. Estou tornando público que estou entrando com uma ação criminal e um pedido de cassação de mandato por falta de decoro parlamentar contra o deputado Manuel de Andrade. Está informado. Solicito ao senhor secretário. Senhor presidente, pela ordem, eu também estou entrando com ação contra o deputado pela maneira arbitrária com que ele invadiu a casa dos meus parentes.